Vamos supor que eu queira destacar os maiores e os piores, e os 3 piores. Beleza? Você pode fazer isso também tranquilamente. Vamos lá, vamos supor aí que eu quero fazer esse destaque aí. Então, como é que eu faria esse destaque dos maiores e piores? Então, vamos criar uma medida. Vai ser o mesmo esquema de medida, tá? Então, nova medida. Por isso é importante dominar DAX, né? Para fazer esse tipo de análise, né? Top 3 melhores e piores. Beleza? Tem várias formas de fazer isso, eu vou fazer de uma delas, né? Eu vou botar uma variável aqui, 3 melhores. Beleza? Eu vou botar uma variável os 3 melhores. Então, para isso, eu vou gerar uma tabela que retorna esses 3 caras aqui. Uma tabela que retorna esses 3 caras aqui. No caso, uma tabela virtual, né? Então, vai ver. Já está ali, né? Para isso, a gente pode usar a função top n, né? Top n. O primeiro argumento da top n é o n, né? No n, no caso aqui, é 3, né? Eu quero os 3. O segundo argumento é a tabela. Qual é a tabela que eu quero? E qual tabela? Da nossa tabela de representante, nome do representante. E o terceiro argumento é a order by expression, é ordenar pela expressão, né? É o faturamento, tá? Então, aqui ele retornou, está me retornando uma tabela com os top 3. Se você quiser ver fisicamente essa tabela, aqui você não vai ver fisicamente, né? Porque eu estou criando ela de forma virtual. Mas se você quiser ver fisicamente, pega esse código aqui, cria uma tabela calculada, nova tabela, uma tabela física, né? Só de teste. Aqui, ó, e vamos ver. Então, trouxe aqui, ó, os top 3. No caso aqui, sem filtro nenhum, né? Para você ver fisicamente, né? Claro que não tem sentido ela, vou apagar. Beleza? Então, esse é os 3 maiores e os 3 piores agora. A ver. 3 piores. Né? É o top N ao contrário agora, né? O top N ao contrário, né? Vou pegar esse cara aqui, jogar para cá. Só que eu mudo agora o último argumento. O top N tem um quarto argumento. Que quando você omite, o padrão é seu desk, do maior para o menor. Mas você pode colocar como ascendente, o ASCII. Ou seja, do menor para o maior. Então agora ele vai fazer o top N ao contrário. Ele vai fazer o top N ao contrário. Só que tem um pequeno problema se eu fizer isso. Né? Qual é o problema, né? Qual é o problema? Vamos supor que eu tenha representante que deu 0, que meu faturamento deu 0. Que representante, quando eu filtrar um mês aqui, vamos deixar assim, vou filtrar um mês aqui, por exemplo. Vamos supor que vai ter um filtro de mês também, tá? Vamos filtrar aqui um mês. Ó, se eu não quiser que esse filtro influencie nesse gráfico de cima, pode fazer também, né? Formatar, editar interações e tira aqui a interação, né? Beleza. Então, eu filtrei março 17. Aí vamos supor, né, que eu tenha... Quantos representantes eu tenho? Então, eu tenho 32. Aqui eu não tenho 32, né? Então, quer dizer que nem todo representante teve alguma venda em março de 17. Então, se esse cara não teve, ele vai retornar nulo, né? Então, quando eu fizer esse top N ao contrário, ele vai estar pegando os caras que estão blank no faturamento. Tá? E aí depende da regra de negócio. Você quer pegar o que está blank ou eu quero pegar dos que faturaram quais foram os 3 piores? Depende da regra de negócio. Nesse caso aqui, vamos supor, né, do jeito que está aí, ele já está pegando os caras que não faturaram. Então vai dar empate lá, né? São 32 no total. Tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então tem 20. Sei lá, né? Os 20 que não venderam nesse mês. Então esses caras que não venderam, tá tudo blank. Né? Então vai dar empate, né? Neles aqui. Tá? Mas vamos supor que não é isso que a gente quer. A gente quer desses aqui, desses aí que venderam, quem foram os 3 piores. Tá? Aí para isso vai precisar de um ajuste aqui, né?
Então, nessa tabela aqui, que eu pego a tabela de representantes, ó, o nome de cada um, né, os nomes distintos de cada um, eu vou precisar fazer um ajuste aqui com a função, com a função filter, né? Dá um filter nela. Filter retorna uma tabela também, né? Uma tabela filtrada. Essa tabela aqui que eu tenho usado vira o primeiro argumento da filter. Então, eu quero filtrar essa tabela aqui. Eu não quero ela seca, não quero ela bruta, eu quero ela filtrada. Eu quero filtrar para só trazer os representantes que tiveram faturamento, de acordo com o meu filtro aqui, né? De acordo com o meu mês filtrado, meu ano e meu mês filtrado. Então, eu quero filtrar esse cara onde ele teve onde faturamento é diferente de blank. Eu posso omitir isso aqui, tá? Posso fazer assim, dá no mesmo, beleza? Só botar só faturamento, ele já entende, né, que é diferente de blank. Então, eu quero a tabela dos representantes que faturaram. Então, o que eu estou dizendo é isso. Eu quero a tabela dos representantes que faturaram, tá? Aí agora eu vou checar, né? Eu vou checar se cada carinha desse aqui está dentro da tabela dos 3 melhores ou da tabela dos 3 piores. Por exemplo, esse cara aqui, ele está dentro dos 3 melhores? Tá. Então ele vai ser blue, por exemplo. Esse cara aqui, ele está dentro dos 3 melhores? Não. Ele está dentro dos 3 piores? Também não. Então, não faço nada. Aí vai vir aqui. Esse cara aqui, ele está dentro dos 3 melhores? Não. Ele está dentro dos 3 piores? Tá. Então, bota um head aí, por exemplo. Para ele, né? Então, vamos fazer isso agora. Então, para isso, eu vou pegar, vou botar uma variável aqui, que eu vou chamar representante contexto, cada carinha desse, né? Eu select value de representante, nome do representante. Então, pego, nessa variável aqui, eu pego o representante do contexto, o nome dele, para eu poder fazer a comparação. Agora eu crio um resultado aqui. E eu checo. Vou usar o switch também, podia ser o if, tá? Só que o switch faz o if por trás, né? Só que de forma fica mais visível, né? Então, se esse cidadão aqui, esse cara, está representando o contexto, estiver dentro dos 3 melhores, eu quero um blue, por exemplo. Se não, eu vou checar se esse cidadão aqui está no ou seja, dentro dos 3 piores. Se tiver, é um red. Se não for nem do melhor nem do melhor, não faça nada. Não faça nada. Beleza? Então, claro, né? Aqui eu usei a variável, mas eu podia pegar esse cara aqui, ter feito select value e colocado aqui. Podia ter feito assim também, né? Só faço assim para deixar mais organizado, né? Beleza? E aqui eu retorno, então, o resultado. Entra sem querer? Não. Oi, cadê? E retorna o resultado. Vamos botar uma tabelinha, né? Para a gente ver como é que fica antes de ir para a prática. Vou copiar e colar, como sempre, para botar em uma tabelinha. E vou arrastar a medida para cá para ver se deu certo. Então você testa antes com a tabela, antes de valer, né? Antes de ir valendo. Olha aí. Olha aí. Vamos testar sem esse filtro aqui, né? Vamos testar assim, ó. Sem fazer esse filtro, né? Dando do jeito dos top 3 melhores. Né? Só com isso aqui, né? E a gente vai ver o problema lá do blank. A gente vai ver o problema do blank, tá? Vou fazer isso aqui. Só para a gente ver o problema do blank. Dos últimos lá. Ó. Esses caras aqui não faturaram, ó, em março de 17. Então, todo mundo foi blank, então empatou todo mundo. Então deu vermelho para todo mundo aqui, porque empatou, né? Mas esse não é o meu objetivo, né? Eu quero desconsiderar esses caras aqui, eu quero desconsiderar eles e pegar realmente esses 3 piores aqui. Os 3 piores que venderam, beleza? Estou supondo que essa é a regra de negócio, né? Aí por isso eu dei esse filter aqui, né? Por isso eu fiz isso. Aí, né? Então tá aí, ó. Tá aí. E agora, claro,
no gráfico, aplica a formatação condicional. No f de x, valor do campo, escolhe a medida. Aqui. Pronto, então destacou aqui. Os piores ficam em vermelho, os melhores ficam no azul, por exemplo.